Olha, se a gente parar para pensar, poucos símbolos na história ocidental carregam tanto peso, tanto medo e mistério quanto este aqui. Então, bora lá, vamos juntos desvendar o que realmente está por trás do Baphomet. É uma imagem que mexe com a gente, né? Ela puxa lá do fundo medos muito antigos, de paganismo, demônios, rituais secretos. E é exatamente essa imagem que, volta e meia, aparece para acusar grupos como os maçons de satanismo. Mas será que é só isso? Um ícone no mal? Ou tem algo mais aí, um mapa da alma, talvez? A verdade, como quase sempre, é bem mais complexa. E para a gente entender de verdade, a gente precisa cavar fundo, e nas origens e no significado real dessa figura. Então, vamos começar por essa questão. Um bode no templo? Para a gente poder desmontar esse mito, a primeira coisa é entender por que essa acusação, a de adorar um bode, cola tanto. Por que ela é tão poderosa e não morre nunca? É porque essa história não é só um detalhe, sabe? Ela é a viga mestra, a pedra angular de toda a teoria da conspiração contra a maçonaria. É essa ideia que transforma uma fraternidade, uma sociedade de ajuda mútua, num culto maligno. E aqui que a história fica interessante. Porque essa versão moderna da acusação, ela não vem de séculos e séculos atrás, não. Ela tem um endereço, um CPF. Dá pra gente rastrear tudo isso até um único cara. E uma das maiores farsas da história. E o nome dele era Léo Tachil. Pensa num cara que era um mestre da enganação. Ele era um escritor anticlerical que de repente fingiu que se converteu ao catolicismo lá em 1885. E por quê? Para se vingar da igreja. Ele viu ali, nas tensões do século XIX entre igreja e secularismo, a oportunidade perfeita para sua grande obra. E não foi pouca coisa, não. Foram 12 anos de farsa. De 1885 até 1897, o Taksil basicamente deu para o público e para a igreja exatamente o que eles queriam ouvir. Ele publicou um monte de livros sensacionalistas, descrevendo rituais satânicos que ele mesmo inventou, e chegou a criar uma personagem, a tal Diana Von, só para dar um ar de verdade para a mentirada toda. Até que, em 1897, ele chama todo mundo para uma coletiva de imprensa e confessa tudo. Nas palavras dele, a minha obra inteira foi uma farsa elaborada, uma brincadeira de 12 anos destinada a ridicularizar a credulidade da Igreja Católica. Era tudo uma grande piada, uma pegadinha para expor o que ele achava que era a ingenuidade da Igreja. Só que a piada saiu do controle. O estrago já estava feito. A confissão dele não importava mais. A imagem do maçom adorando um bode demoníaco, essa imagem ficou, grudou no imaginário popular. A mentira se tornou mais forte que a verdade. Ok, então a história do táxi é uma farsa. Mas e a imagem? De onde ele tirou essa figura do bode? Para isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo e conhecer o verdadeiro criador do símbolo, um ocultista francês chamado Eliphas Lévy. E aqui a gente tem uma virada de chave. O Baphomet original, o do Lévy, não era para ser um ídolo, um deus para ser adorado. Era para ser um hieróglifo, um diagrama, uma forma de condensar numa única imagem um monte de princípios da ciência oculta. Vamos desmontar essa figura para entender. Cada pedacinho tem um porquê. A cabeça de bode não tem nada a ver com o diabo, é o símbolo de Capricórnio, que representa a escalada da matéria em direção ao espírito. A tocha entre os chifres é a luz da inteligência, que ilumina e equilibra os opostos, e o pentagrama na testa simboliza o domínio do espírito sobre os elementos da matéria. E tem mais, o corpo é andrógeno, com seios femininos, representando a união dos opostos, masculino e feminino. Os braços, um aponta para cima, solve, que significa dissolver, e o outro para baixo, coagula, ou coagular. É o processo alquímico de purificação. E as asas, claro, representam a capacidade de se elevar espiritualmente, de transcender. Então, resumindo, na visão de quem o criou, Baphomet não é um demônio. Ele personifica o que Lévy chamava de luz astral, uma força sutil, mediadora, que está em toda a criação. É um símbolo de equilíbrio cósmico, não de maldade. Beleza. Então a gente já viu que a história da adoração é uma farsa confessada e que o símbolo original era filosófico. Isso nos leva a uma pergunta fundamental. Por que então essa acusação não morre? Por que ela continua tão viva?
A resposta, ao que parece, não está mais na história, e sim na psicologia. Tem a ver com o mecanismo que a gente usa para lidar com os nossos próprios medos, a projeção, o famoso bode expiatório. Funciona mais ou menos assim. Primeiro, a sociedade tem seus próprios medos e desejos reprimidos. Sua culpa coletiva, né? Rebeldia, ambição, essas coisas. Segundo, essas sombras são projetadas num grupo que é visto como secreto, fechado, tipo a maçonaria. E terceiro, ao atacar esse grupo demonizado, a sociedade sente que está se limpando, se purificando do mal, quando na verdade ela só está botando para fora os seus próprios conflitos. Ok, psicologia entendida. Mas vamos voltar ao foco. Afinal de contas, qual é a ligação real entre Baphomet e a maçonaria? Esse símbolo aparece lá dentro? Ele tem algum papel? A resposta é 0. É esse o número de vezes que Baphomet, a luz astral ou qualquer prática de magia aparece nos rituais maçônicos padrão. Nenhuma. É que são dois caminhos com mapas completamente diferentes. A abordagem da maçonaria tem como foco o aperfeiçoamento moral e seus símbolos são ferramentas de arquitetura. O conceito central é o grande arquiteto do universo. Já a abordagem ocultista do Levi foca na união dos opostos. O conceito central é a luz astral e os símbolos são diagramas como o Baphomet. São coisas distintas. Então, de onde vem a confusão? Ela acontece quando o interesse pessoal de um ou outro maçom por ocultismo é visto como se fosse a doutrina oficial da maçonaria inteira. Mas não é assim que funciona. Um maçom pode se interessar por ocultismo, outro por filosofia, outro por história. São interesses pessoais, não a regra da instituição. Olha que jornada maluca desse símbolo, né? Ele nasceu como um hierógrafo da sabedoria, foi sequestrado para virar uma farsa literária e acabou se tornando um espelho das nossas sombras coletivas. É uma história e tanto. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar. A história do Baphomet mostra como um símbolo mal interpretado pode ser perigoso. Aí fica a reflexão. Quantas das verdades que a gente carrega por aí não são, no fundo, apenas símbolos que a gente ainda não entendeu direito?